a glória daquele que enviastes, Jesus Cristo, nosso Senhor. Passamos assim a celebração da palavra, este momento então com as leituras que nos são propostas nesta liturgia penitencial. A primeira leitura que ouviremos é do livro do apóstolo, da Epístola de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 9 a 14. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, Carta de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, desde o dia que ouvimos falar da vossa caridade segundo o Espírito, não cessamos de orar por vós e de pedir que chegueis ao pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Assim vivereis de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, realizando toda espécie de boas obras e progredindo no conhecimento de Deus. Sereis fortalecidos com o seu poder glorioso, para que se confirme a vossa constância e longanimidade a toda prova. E cheios de alegria, deis graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E como resposta a esta primeira leitura, nós temos o Salmo responsorial. O Senhor revelou a sua salvação. Salmo 97. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. O Senhor deu a conhecer a salvação. Revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. O Senhor revelou a sua salvação. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira. Exultai de alegria e cantai. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso Rei.
o Senhor revelou a sua salvação. Temos o canto de aclamação ao Evangelho. O Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós, e vimos a sua glória, consignada do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14. Neste momento, o Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o Evangeliário, o livro dos Santos Evangelhos. E a página que ouviremos do Evangelho nesta liturgia penitencial nos é consignada de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com você já programa sua viagem economizando. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes no... Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra.
Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eis, sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Proclamado o Santo Evangelho, teremos agora a homilia do Santo Padre e a sua reflexão nesta celebração da penitência. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, ressaltamos que estamos transmitindo esta celebração da penitência presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Celebração esta que terá também o ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Acompanhamos a homilia do Santo Padre. No Evangelho da solenidade de hoje, o anjo Gabriel toma a palavra por 3 vezes para se dirigir à Virgem Maria. A primeira vez, quando a saúda com estas palavras: Alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor está contigo. O motivo para rejubilar, o motivo da alegria, é desvendado em poucas palavras. O Senhor está contigo. Irmão e irmã, hoje podes ouvir estas mesmas palavras dirigidas a ti, cada um de nós. Podes fazê-las tuas sempre que te abeiras do perdão de Deus, porque nessa ocasião te diz o Senhor: eu estou contigo. Muitas vezes pensamos que a confissão consiste em ir de cabeça inclinada ao encontro de Deus. Mas voltar para o Senhor não é primariamente obra nossa, é Ele que nos vem visitar. Acumular da sua graça, alegrar com o seu júbilo. Confessar-se é dar ao Pai a alegria de nos levantar de novo. Confessar-se é dar ao Pai a alegria de nos levantar. No centro daquilo que vamos viver, não estão os nossos pecados. Estão ali, mas não estão no centro. Mas o seu perdão. Este é o centro. Tentemos imaginar se no centro do sacramento estivessem os nossos pecados. Então dependeria quase tudo de nós, do nosso arrependimento, dos nossos esforços, do nosso empenhamento. Ao invés, não. No centro está Ele, que nos liberta e nos põe de pé. Restituamos a graça do primado à graça e peçamos o dom de compreender que a reconciliação consiste, antes de tudo, não num passo nosso para Deus, mas no seu abraço que nos envolve, deslumbra, comove. É o Senhor que entra em nossa casa, como na casa de Maria em Nazaré, e traz um deslumbramento e uma alegria antes desconhecidos. A alegria do perdão. Como primeiro plano, foquemos a perspectiva em Deus. Voltaremos a gostar da confissão. Precisamos dela, porque cada renascimento interior, cada viagem espiritual começa daqui, do perdão de Deus. Não negligenciemos a reconciliação, mas voltemos a descobri-la como o sacramento da alegria. Sim, sacramento da alegria, onde o mal que nos faz envergonhar se torna a ocasião para experimentar o abraço caloroso do Pai, a força suave de Jesus que nos cura, a ternura materna do Espírito Santo. Este é o coração da confissão. Por conseguinte,
Vós, queridos irmãos e irmãs, que administrais o perdão de Deus, sede aqueles que oferecem a quem se aproxima de vós a alegria deste anúncio. Alegra-te, o Senhor está contigo. Sem qualquer rigidez, por favor, sem criar obstáculos nem incômodos. Portas abertas à misericórdia. De forma especial, na confissão, somos chamados a personificar o bom pastor, que toma as suas ovelhas nos braços e as acaricia. Somos chamados a ser canais de graça que derramam na aridez do coração a água viva da misericórdia do Pai. Se um sacerdote não tem esta atitude, não tem estes sentimentos no coração, é melhor que não vá atender à confissão. A segunda vez que o anjo fala a Maria, a ela perturbada com a saudação recebida, é para lhe dizer: não temas. Primeiro, o Senhor está contigo, e depois, não temas. Na Sagrada Escritura, quando Deus aparece, gosta de dirigir estas duas palavras a quem o acolhe: não temas. Diz a Abraão, repete-as a Isaac e Jacó, e assim a muitos outros, até chegarmos a José e Maria. Não temas, não temas, não temas. Deste modo, transmite-nos uma mensagem clara e reconfortante. Sempre que a vida se abre a Deus, o medo deixa de poder nos ter como reféns, porque o medo nos mantém como reféns. Irmã, irmão, se os teus pecados te assustam, se o teu passado te preocupa, se as tuas feridas não cicatrizam, se as constantes quedas te desmoralizam e cresce a sensação de teres perdido a esperança, por favor, não temas. Deus conhece as tuas fraquezas e é maior que as tuas falhas. Deus é maior do que nossos pecados, muito, muito maior. Só te pede uma coisa: as tuas fragilidades, as tuas misérias. Não as guardes dentro de ti, leva-as a Ele, entregue-as a Ele e, de motivo de desolação, tornar-se a oportunidade de ressurreição. Não temas. O Senhor nos pergunta os nossos pecados. Me vem em mente aquela palavra do monte do deserto, que havia dado tudo a Deus, tudo. E levava uma vida de jejum, de penitência, de oração. O Senhor lhe pedia mais. Senhor, dei-lhe tudo, disse o monge. O que manca? O que falta? Dá-me os teus pecados. Assim o Senhor nos pede. Não temer. Não temas. A Virgem Maria acompanha-nos. Ela mesma deixou a sua perturbação em Deus. O anúncio do anjo dava-lhe razões sérias para não temer. Propunha-lhe algo de inimaginável, que estava para além das suas forças, e sozinha não poderia levá-lo para adiante. Haveria muitas dificuldades, problemas com a lei mosaica, com José, com as pessoas da sua terra e do seu povo. Tudo isso são dificuldades. Não temas. Mas Maria não levanta objeções. Basta-lhe aquele não temas. Basta-lhe a garantia de Deus. Agarra-se a Ele, como queremos fazer nós esta noite. Porque muitas vezes fazemos o contrário. Partimos das nossas certezas e só quando as perdemos é que vamos ter com Deus. Nossa Senhora ensina-nos o contrário, partir de Deus, com a confiança de que, assim, tudo o que mais nos será dado. Convida-nos a ir à fonte, ao Senhor, que é o remédio radical contra o medo e os perigos da existência. Nos recorda uma bela frase, gravada num confessionário aqui no Vaticano, que se dirige a Deus com estas palavras: afastar-se de vós é cair, voltar a vós é ressuscitar, permanecer em vós
é existir. Afastar-se de ti é cair. Voltar a vós é ressuscitar. Permanecer em vós é existir. Nestes dias, notícias e imagens de morte continuam a entrar pelas nossas casas dentro, enquanto as bombas destroem as causas de muitos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos inermes. A guerra brutal, que se abateu sobre tantos e que a todos faz sofrer, provoca em cada um medo e consternação. Notamos dentro de nós uma sensação de impotência e inadequação. Precisamos ouvir dizer-nos: não temas. Não bastam as garantias humanas. É necessária a presença de Deus, a certeza do perdão divino. O único que apaga o mal, desativa o rancor, restitui a paz ao coração. Voltemos a Deus. Voltemos ao seu perdão. E pela terceira vez, o anjo retoma as palavras para dizer a Nossa Senhora: o Espírito Santo virá sobre ti. O Senhor está contigo, não temas. A terceira palavra: o Espírito Santo virá sobre ti. É assim que Deus intervém na história, dando o seu próprio Espírito. Porque nas coisas que contam, não bastam as nossas forças. Por nós sozinhos somos incapazes de resolver as contradições da história ou mesmo as do nosso coração. Precisamos da força sapiente e suave de Deus, que é o Espírito Santo. Precisamos do Espírito de amor, que dissolve o ódio, apaga o rancor, extingue a ganância, desperta-nos da indiferença. Precisamos aquele Espírito que nos dá a harmonia, porque Ele é a harmonia. Precisamos do amor de Deus, porque o nosso amor é precário e insuficiente. Pedimos tantas coisas ao Senhor, mas muitas vezes esquecemos-nos de lhe pedir o que é mais importante e que Ele nos deseja dar: o Espírito Santo, isto é, a força para amar. Com efeito, sem amor, o que é que havemos de oferecer ao mundo? Alguém disse que um cristão sem amor é como uma agulha que não cose. Punge, fere, mas se não cose, se não tece, se não conjunge, é inútil. Assim, não é cristão. Por isso, há necessidade de extrair do perdão de Deus a força do amor, o mesmo Espírito que desceu sobre Maria. Pois, se quisermos que mude o mundo, tem de mudar primeiro o nosso coração. Para o conseguirmos, deixemos hoje que Nossa Senhora nos leve pela mão. Olhemos para o seu imaculado coração, onde Deus descansou, para o único coração de criatura humana sem sombras. Ela é cheia de graça e, portanto, vazia de pecado. Nela não há vestígios de mal e, assim, com ela, Deus pôde iniciar uma história nova de salvação e de paz. Naquele ponto, a história deu uma viragem. Deus mudou a história, batendo à porta do coração de Maria. E hoje também nós, renovados pelo perdão, batemos à porta daquele coração. Em união com os bispos e os fiéis do mundo inteiro, desejo solenemente levar ao Imaculado Coração de Maria tudo o que estamos vivendo. Renovar-lhe a consagração da Igreja e da humanidade inteira e consagrar-lhe, de modo particular, o povo ucraniano e o povo russo, que, com afeto filial, a veneram como mãe. Não se trata de uma fórmula mágica. Não é isso. Mas se trata de um ato espiritual. É o gesto da entrega plena dos filhos que, na tribulação desta guerra cruel, esta guerra insensata que ameaça o mundo, recorrem à mãe. Como as crianças, quando estão assustadas, correm para a mãe chorando, buscando proteção.
recorremos a ela, lançando no seu coração medo e sofrimento, entregando-se-lhe a si mesmos. É colocar naquele coração límpido e incontaminado, onde Deus se espelha, os bens preciosos da fraternidade e da paz. Tudo quanto temos e somos, para que seja ela a mãe que o Senhor nos deu, a proteger-nos e guardar-nos. Dos lábios de Maria brotou a frase mais bela que o anjo pudesse referir a Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta aceitação, por parte de Nossa Senhora, não é uma aceitação passiva nem resignada, mas o desejo vivo de aderir a Deus, que tem desígnios de paz e não de desgraça. É a participação mais íntima no seu plano de paz para o mundo. Consagramos-nos a Maria para entrar neste plano, para nos colocarmos à inteira disposição dos desígnios de Deus. A Mãe de Deus, depois de ter dito o seu sim, empreendeu uma longa viagem subindo até uma região montanhosa para visitar a prima grávida. Foi às pressas. Gosto de pensar em Nossa Senhora que corre às pressas. Sempre assim. Nossa Senhora que tem pressa para ajudar-nos, para proteger-nos. Tome hoje por mão o nosso caminho e o guie através das veredas íngremes e cansativas da fraternidade e do diálogo. E o guie pela senda da paz. Assim, a homilia do Santo Padre, a sua reflexão nesta celebração penitencial, em que o Santo Padre, entre outras coisas, nos prepara também espiritualmente, colocando-nos diante daquilo que é o significado do perdão de Deus, deste encontro com a misericórdia de Deus através da confissão. Podemos dizer uma reflexão muito cadenciada naquilo que estamos vivendo neste momento e esse olhar voltado para a Virgem Maria, para a misericórdia de Deus. O Santo Padre, já no início das suas palavras, falava que muitas vezes nós pensamos que a confissão consiste em ir de cabeça inclinada, cabeça baixa, ao encontro de Deus. Mas voltar para o Senhor, disse, não é primariamente obra nossa, é Ele que vem nos visitar. Temos agora o convite à Assembleia para um momento de silêncio, deixando que o Espírito Santo e a Palavra de Deus, que acabamos de ouvir, iluminem a nossa consciência e nos conduzam num sincero arrependimento dos nossos pecados. O convite, portanto, que é feito aos presentes, a este momento de recolhimento, momento maior de interiorização para o chamado exame de consciência, ressaltando que a Igreja propõe na sua pedagogia, por assim dizer, no que diz respeito ao sacramento da penitência, esse momento necessário, imperioso, antes da confissão, do exame de consciência, quando nós nos colocamos mais intimamente na presença de Deus, fazendo justamente esse exame de consciência, tendo presente aquelas palavras que o Papa quis nos ressaltar, da misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro. Lembrando sempre, Silvanei, podemos dizer aquela palavra do Santo Padre no primeiro Ângelus do Papa Francisco, após a sua eleição à Cátedra de Pedro, em que ele disse que Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir o perdão, mas Deus que está sempre pronto para, com o abraço de misericórdia, nos perdoar os nossos pecados. E hoje, na sua homilia, Francisco, no certo sentido, volta àquilo que você está dizendo, porque voltar ao Senhor, como ele disse, não é obra nossa, porque é Ele que quer nos visitar, cumular da sua graça. E confessar-se é dar então ao Pai a alegria de nos levantar de novo. E no centro daquilo que vamos viver não estão os nossos pecados, mas o seu perdão, é a misericórdia de Deus. O Papa disse, tentemos imaginar-se no centro do sacramento
estivessem os nossos pecados. Então, dependeria quase tudo de nós, ou seja, do nosso arrependimento, dos nossos esforços, do nosso empenho. Mas não é assim. No centro está Ele, Deus, que nos liberta e nos põe de pé. Restituamos então a graça, o primado, e peçamos o dom de compreender que a reconciliação consiste, antes de tudo, não num passo nosso para Deus, mas no seu abraço que nos envolve, que nos deslumbra e que nos comove. Quanto é bonito pensar nesse nosso Deus que nos abraça sempre. Somos nós que estamos longe dele. Somos nós que, através do nosso pecado, não deixamos que ele fale ao nosso coração. Porque, como disse Francisco, afastar-se de Deus é cair. Voltar é ressuscitar. Permanecer em Deus é existir, recordando palavras de Santo Agostinho. Segue este momento do exame de consciência e passamos então ao rito da reconciliação. Confiantes na misericórdia de Deus, nosso Pai, reconheçamos e confessemos os nossos pecados. Coloquemo-nos de joelhos, assim a Assembleia é convidada a colocar-se de joelhos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. São todos convidados a colocar-se de pé. Invoquemos confiantemente Cristo Jesus, vencedor do pecado e da morte, para que nos reconcilie com Deus e com a Igreja, que ferimos com as nossas culpas. Mandato dal Padre a portare il lieto annunzio ai poveri e risanare i cuori affranti, abbi pietà. Senhor, enviado pelo Pai a levar o alegre anúncio aos pobres e ressanar os corações despedaçados, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para chamar e salvar os pecadores, tende piedade de nós. Senhor, que acolhestes a mulher pecadora e pelo seu grande amor lhe perdoastes os muitos pecados, tende piedade de nós. Senhor, que vos dignastes estar junto aos publicanos e pecadores, tende piedade de nós. Piedade de nós. Senhor, que viveis e reinais à direita do Pai para interceder em nosso favor, tende piedade de nós. Ora, nello spirito del Vangelo, riconciliamoci fra noi, invochiamo con fede Dio Padre, per ottenere il perdono. Agora, no Espírito do Evangelho, reconciliemos-nos entre nós, invoquemos com fé a Deus para obter o perdão dos pecados. Rezemos o Pai Nosso. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che nei Tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra debolezza, fa que acolhamos com gioia. Ó Deus, que nos vossos sacramentos colocastes o remédio à nossa fraqueza, fazei que acolhamos com alegria os frutos da redenção e os manifestemos na renovação da vida nova, por Cristo nosso Senhor. Chegamos assim, neste momento dessa celebração penitencial, ao momento aguardado em que se terá a confissão propriamente dita, a chamada confissão auricular, em que algumas pessoas então se confessarão. O Santo Padre também atenderá confissões e, assim como é característica desta celebração penitencial, não simplesmente a celebração de um rito com a liturgia da palavra, com um pedido de perdão a Deus, mas propriamente esta celebração penitencial com o sacramento da penitência, aquela palavra que o Santo Padre nos dirigiu precedentemente em sua reflexão, na homilia, justamente ilustrando e tornando presente para nós, reavivando a memória desse convite perene da Igreja e, de modo particular, no período da Quaresma, a confissão. Recorrer à confissão. Ressaltamos que é um dos preceitos da Igreja confessar-se ao menos pela Páscoa da Ressurreição. E a Igreja propõe isso de modo particular justamente neste período forte da Quaresma, período, de fato, de uma leitura mais aprofundada da Palavra de Deus, um momento mais intenso de oração, de jejum, a penitência propriamente que caracteriza este período. E assim o Santo Padre, neste momento, aqueles que nos acompanham tendo também as imagens, o Santo Padre, então, que se dirige ao confessionário. Pois é, surpresa sempre com o nosso Papa Francisco, porque nos anos precedentes ele rompeu um certo protocolo, porque ele estava se dirigindo para ouvir as confissões e foi na direção contrária para, primeiramente, se confessar. E ali ele dá um pouco o tom também a todos nós, da necessidade de nos aproximarmos deste sacramento. Por quê? Porque nós precisamos, como ele nos falou hoje na sua homilia, nós precisamos do amor de Deus, porque o nosso amor é precário e insuficiente. E o Santo Padre, nesse momento, como já era, digamos assim, quase lógico, conhecendo um pouco o Papa Francisco, ele, antes de confessar, vai se confessar, né? Vemos que o Papa continua ainda meio mancando um pouco, sempre com um problema no joelho, né? Essa dor que muitas vezes não o abandona, mas jamais se furtaria de estar presente hoje, nesse momento tão especial para todos nós. Não é só para os crentes, para a nossa igreja, mas é para todas as pessoas de boa vontade que acreditam, né, que o Senhor da paz pode mudar os nossos destinos. Então, pedimos tantas vezes, disse o Papa, coisas ao Senhor, mas muitas vezes esquecemos de lhe pedir o que é mais importante, né? E que Ele nos deseja dar: o Espírito Santo, a força para amar. A gente não ama sozinho, né? A gente ama com alguém. A gente ama alguém, né? Com efeito, sem amor, o que é que havemos de oferecer então ao mundo? Diz ainda Francisco, alguém disse que um cristão sem amor é como uma agulha que não cose, punge, fere, mas não cose. Se não tece, se não conjunge, portanto é inútil. Por isso, nós temos a necessidade de extrair do perdão de Deus a força do amor, o mesmo Espírito que desceu sobre Maria. E pelos sacramentos, recordamos, na iniciação, o homem recebe essa vida nova de Cristo, né? O sacramento da penitência, aqueles que se aproximam desse sacramento, obtêm então da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita. E ao mesmo tempo, aí é bonito, são reconciliados.
se reconciliam com aquele que está sempre com os braços abertos. Temos cerca de 3.000 pessoas dentro da Basílica Vaticana nesse momento e fora na grande praça, mais ou menos também 3.000 pessoas que, devido ainda ao protocolo para entrar na Basílica, não se fazem presente pelo limite justamente de pessoas. Exatamente, essas Papa pessoas... conclui então, agora. Exatamente, essas pessoas que acompanham, então, pelos telões montados na Praça São Pedro, acompanham então a celebração. O Santo Padre, depois de ter se confessado, aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento, entra para o confessionário para, por sua vez, desta vez, atender confissões. Podemos dizer, Silvanei, como você ressaltava, um gesto que não nos surpreende, justamente ressaltava isso, e esse é um gesto assim particular do Papa Francisco, porque inclusive podemos até dizer assim, nós não temos uma informação precedente de que o Papa também vai se confessar, não é? De que ele vai atender a confissão, sim, isso Pronta já é previsto. no coração dele. Exatamente, exatamente. E assim como nós fomos surpreendidos com este seu gesto, precedentemente, né, a surpresa também do sacerdote que atendeu a sua confissão, porque não esperava este gesto do Santo Padre, que ele tivesse então de atender a confissão do Papa Francisco. E mais uma vez então o Santo Padre que repete esse gesto antes de atender a confissão dos fiéis, ele que por primeiro então recorre ao sacramento da penitência, ao sacramento da reconciliação. Um modo de dizer também que o sucessor de Pedro, aquele a quem Jesus Cristo confiou as chaves do reino, diante daquela expressão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas, de que ele também precisa recorrer a este sacramento da reconciliação, este sacramento da misericórdia de Deus. Um gesto sem dúvida muito bonito. E aqui vale ressaltar, Silvanei, aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, uma palavra particular que o Papa tem sempre nesta ocasião, quando se trata do sacramento da confissão, uma palavra particular dirigida aos confessores, aos sacerdotes, pedindo que eles sejam este sinal da misericórdia de Deus, que eles sejam in persona Christi, no momento em que atendem a confissão, eles sejam então esta personificação do bom pastor. E o Santo Padre quis ressaltar isso também na homilia desta celebração. Ele disse: vós, queridos irmãos, que administrais o perdão de Deus, sede aqueles que oferecem a quem se aproxima de vós a alegria deste anúncio. Alegra-te, o Senhor está contigo, justamente para que o fiel, ao recorrer e acorrer ao sacramento da confissão, possa ter este abraço caloroso e misericordioso de Deus. E o sacerdote, enquanto ministro, deve ser então o sinal desta misericórdia de Deus, desse bom pastor. Sem qualquer rigidez, disse o Papa, enfaticamente repetiu, sem criar obstáculos nem incômodos, e até disse, fora do texto previamente preparado, a não ser é melhor que nem vá atender à confissão. Portanto, o padre pediu, como em outras vezes, portas abertas à misericórdia. Esse sentir também o outro, né, Raimundo? Eu creio que o Papa... Eu imagino, eu não me confessei com o Papa, mas eu imagino que confessar com ele é olho no olho, né? E esse passar, né, aquele olhar de ternura que o Papa sempre nos fala, da ternura de Deus, do estilo de Deus, a ternura, a proximidade, né? E através então do sacerdote que essa ternura e essa proximidade de Deus se faz presente. Então, o Papa não se cansa de falar com os sacerdotes sobre o valor, naturalmente, do sacramento, mas também de como, né, exercer esse sacramento, de como ajudar as pessoas a terem, né, essa conversa com Deus, limpar a casa, né? Porque tantas vezes ele fala, vamos limpar a casa. E ele falava, inclusive, numa reflexão que fez, Raimundo, no dia 4 de setembro de 2018, na Casa Santa Marta,
né, de como se preparar para uma confissão, né? Fazer todas as noites o exame de consciência, como uma oração, para perceber se quem nos moveu durante o dia foi o Espírito de Deus ou foi o Espírito do mundo. E ele disse que é um exercício decisivo do nosso combate espiritual que nos leva a compreender o coração e o sentido de Cristo. A pergunta que a gente faz: fazemos isso quando nos deitamos para saber como foi o nosso dia? E quando falava na sua reflexão de hoje, né, falando que a necessidade de extrair do perdão de Deus a força do amor, o mesmo Espírito que desceu sobre Maria. E aí, ele diz: se quisermos que mude o mundo, tem que mudar primeiro o nosso coração. Para conseguirmos, deixemos hoje que Nossa Senhora nos leve pela mão. Olhemos para o seu Imaculado Coração, onde Deus descansou. Olha que bonita imagem. O Imaculado Coração, onde Deus descansou. Para o único coração de criatura humana sem sombras. Porque ela era cheia de graça, portanto vazia de pecado. Nela não há vestígios de mal. E assim, com ela, Deus pôde iniciar uma história nova, uma história de salvação, de paz. Porque naquele momento, a história deu uma virada, porque Deus mudou a história, batendo à porta do coração de Maria. E o Papa dizia: também nós, renovados pelo perdão, batemos à porta daquele coração. Santa Missa, em 4 de setembro de 2018, na Casa Santa Marta, o Papa, falando da confissão, dizia que o coração do homem é como campo de batalha
em que se confrontam continuamente o Espírito de Deus, que nos leva às boas obras, à caridade, à fraternidade, e o Espírito do mundo, que, pelo contrário, nos leva à vaidade, ao orgulho, à autossuficiência, ao falatório, à fofoca. É o Espírito Santo que te faz avançar na vida, disse Francisco, que te conduz àquele objetivo de conhecer Jesus, de ter os mesmos sentimentos de Jesus. E, na realidade, nós podemos estudar muito, estudar a Bíblia, estudar a história, estudar teologia, mas não é esse o caminho para chegar aos sentimentos de Jesus. É uma ajuda, uma grande ajuda, mas o verdadeiro caminho é deixar que seja o Espírito Santo a fazer-nos avançar. E é precisamente o Espírito Santo que nos faz avançar até o coração de Jesus, que nos leva a compreender quem é Jesus, como é que Jesus age, o que Jesus deseja, qual a vontade de Jesus, a compreender o coração de Jesus. Prossegue o momento, então, da confissão, momento em que alguns fiéis, então, estão se confessando e alguns confessores indicados pela penitenciaria apostólica estão atendendo às confissões, e também o Papa Francisco, ele que por primeiro, então, se confessou e depois, então, entrou no confessionário para atender algumas confissões. Ressaltamos que esta celebração penitencial se insere no evento 24 horas para o Senhor, e evento este que está estritamente ligado com o tempo litúrgico da Quaresma, como ressaltávamos precedentemente, este tempo marcado particularmente por este chamado à conversão, que passa naturalmente pelo arrependimento dos nossos pecados, passa pelo sacramento da confissão. A Igreja insiste na necessidade
deste gesto de nos colocarmos diante de Deus para confessar os nossos pecados, e o fazemos através do sacramento da confissão, que nos é então atendido pelo ministro, que depois pode então, como um gesto visível, nos conceder então, em nome de Cristo, o perdão dos nossos pecados. Esse convite que se renova particularmente neste período em preparação para a celebração dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E ressaltamos que este evento 24 horas para o Senhor, ele é celebrado justamente na terceira sexta-feira, portanto, terceira sexta-feira do tempo da Quaresma, portanto, precedente ao quarto domingo da Quaresma e habitualmente, como dizíamos precedentemente no início desta transmissão, chamado Domingo Letare. A alegria celebrada durante este domingo brota da conversão pessoal, da reconciliação com Deus e da graça recebida no sacramento do perdão. As leituras dominicais que nos são propostas nesta liturgia do quarto domingo, o chamado Domingo da Alegria, Domingo Letare, elas, entre outras coisas, mostram como o homem se torna uma nova criatura através da graça recebida de Deus. O homem velho é transformado pela graça de Deus, recebida mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que salva os homens do seu pecado. A iniciativa ela foi colocada juntamente nos dias anteriores ao quarto domingo da Quaresma para que todos os fiéis justamente pudessem libertar a sua vida dos pecados, preparando-se deste modo para a Páscoa já bem próxima. Papa Francisco continua no confessionário e, como dizíamos antes, imagens que chegam até você que nos segue através das nossas redes sociais e das televisões da parte exterior da Basílica, quando o sol começa a se pôr em Roma. Um santo dizia que o nosso coração é como um campo de batalha, um campo de guerra onde os dois espíritos, o chamado Espírito de Deus e o Espírito do mundo, esses dois espíritos lutam. E chamava a essa luta um combate espiritual. Na vida cristã, é preciso combater para deixar espaço ao Espírito de Deus e expulsá-lo, tal como Jesus expulsou o demônio, o espírito do mundo. Disse Papa Francisco naquela reflexão em Santa Marta. E a esse propósito, Francisco sugeriu uma bela oração que nós também podemos fazer todos os dias, antes de irmos repousar. Olhar um pouco para o nosso dia e perguntar-nos: qual foi o Espírito que eu segui hoje? O Espírito de Deus ou o Espírito do mundo? O Papa fez notar que a isso chama-se fazer o exame de consciência. Escutar no coração o que aconteceu nessa guerra interior e verificar de que forma me defendi do espírito do mundo que me conduz à vaidade, às baixezas, aos vícios, à soberba. Ou seja, como me defendi das tentações concretas. É preciso identificar as tentações, e isso se faz como oração, antes de se deitar. Hoje, quais os sentimentos que tive? E o Papa dizia, identificar qual foi o espírito que me levou àquele sentimento, que me inspirou aquele sentimento. O espírito do mundo ou o Espírito de Deus? E fazendo o exame de consciência com esta oração, disse ainda o nosso Papa Francisco, muitas vezes, se formos honestos, vamos ver que hoje fui invejoso, tive concupiscência, fiz isso ou aquilo. Isso é espírito do mundo.
Mas, insistiu ainda o nosso Papa, é oportuno então identificar esses sentimentos, porque isto é verdade, todos nós temos essa luta, mas se não compreendermos como é que funcionam esses dois espíritos, como é que trabalham, não conseguimos então seguir em frente com o Espírito de Deus que nos leva a conhecer o pensamento de Cristo, o sentido de Cristo. Estamos no momento ainda da confissão, durante esta celebração penitencial. O Santo Padre continua então atendendo algumas confissões, depois de ter ele por primeiro se confessado. E ressaltando ainda esta celebração penitencial que se insere na iniciativa 24 horas para o Senhor, isto porque ela tem início justamente no final da tarde, ao cair da tarde da sexta-feira, e depois ela se prolonga durante todo o dia de sábado. Esta iniciativa que é proposta, então, de modo que as igrejas possam estar abertas durante todo o sábado, propondo esse espaço aos fiéis com a possibilidade de acesso às confissões, portanto, com a disponibilidade de confessores. Portanto, a iniciativa 24 horas para o Senhor é justamente porque pretende ter estas 24 horas, tendo início na tarde do sábado, ao fim do dia, e então se prolonga pelo sábado, com esses momentos, então, oferecidos à comunidade, com as igrejas, para uma abertura extraordinária, oferecendo aos fiéis a possibilidade de acesso às confissões. São muitas as igrejas que aderem a essa iniciativa, que já vem se realizando há alguns anos, e sempre com uma significativa participação dos fiéis. Esta iniciativa ela prevê também a adoração eucarística e ela então se conclui com a celebração, tendo uma liturgia da palavra que prepara os fiéis para o momento da confissão, assim como tivemos nesta celebração que estamos acompanhando e da qual estamos participando. E ela então termina com a celebração, esta iniciativa de 24 horas, a celebração da Santa Missa Dominical no sábado à tarde, ou seja, na celebração da véspera, a celebração dominical no sábado à tarde. E assim são muitas as igrejas que aderem a essa iniciativa, oferecendo assim essa possibilidade para que mais fiéis possam
acorrer e recorrer ao sacramento da confissão, fazendo esta experiência do abraço misericordioso de Deus em preparação para a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Muito bem. Raimundo, no dia em que a Igreja celebra, recordamos a solenidade da Anunciação do Senhor, o Brasil inteiro também pôde estar conectado pela TV, pelo rádio, pela internet para pedir pela paz. E atendendo ao convite do Papa Francisco para a consagração da Rússia, a humanidade da Rússia e da Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, sediou na manhã desta sexta-feira a celebração eucarística com intenção inspirada pelo pedido do nosso pontífice. A missa foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é o secretário também da CNBB, Dom Joel Portela Amado, direto da Capela Nossa Senhora Aparecida e transmitida por TVs e rádios de inspiração católica, bem como pelas redes sociais. A sua homilia, Dom Joel exortou que a guerra não é humana. E continuou: a guerra desumaniza todos nós. A guerra nos atinge, porque todas as vezes que nos aceitamos a guerra como solução, nós pactuamos com a guerra. Todas as vezes que nós pregamos a guerra, não apenas as vítimas, que direta ou indireta, fisicamente haverão de sucumbir. Compactuar com a guerra é matar em nós o que é de mais humano, o que é de mais divino, que é o sonho de paz, o sonho de comunhão e de fraternidade. Isso nós tivemos, então, portanto, na manhã de hoje, a celebração já na sede da CNBB em Brasília. E hoje, como disse o Santo Padre, renovados pelo perdão de Deus, nós também estamos batendo a porta do coração de Maria. Em união com os bispos, com os fiéis do mundo inteiro, também em Fátima, o Papa deseja solenemente elevar ao coração imaculado de Maria tudo o que nós estamos vivendo e renovar-lhe então a consagração da Igreja e da humanidade inteira. Consagrar-lhe de modo particular o povo ucraniano e o povo russo, que com afeto filial, disse Francisco, a veneram como mãe. Não se trata, importante o que disse o Papa Francisco, não se trata de uma fórmula mágica, mas sim de um ato espiritual. É o gesto da entrega plena dos filhos que, na tribulação dessa guerra cruel e insensata que ameaça o mundo, recorrem à mãe, lançando no seu coração medo e sofrimento, entregando-se-lhe a si mesmos. É colocar naquele coração límpido, incontaminado, onde Deus se espelha, os bens preciosos da fraternidade e da paz, tudo quanto temos e somos, para que seja ela, a mãe que o Senhor nos deu, a proteger-nos e guardar-nos. Dos lábios de Maria brotou a frase mais bela que o anjo pudesse referir a Deus: faça-se em mim, segundo a tua palavra.
Até o momento, Santo Padre já confessou 7 pessoas. Recordamos que, antes de confessar, Francisco se dirigiu a um confessor para também ele se confessar. Imagens que chegam no interior da grande Basílica Vaticana nesta tarde de sexta-feira aqui em Roma. Parte externa da Basílica são milhares os fiéis que não puderam entrar devido, recordamos, às limitações do número de pessoas para poder participar, mas participam igualmente como tantos fiéis do mundo inteiro que, conectados em Mundo Visão através dos canais de Vatican Media, Rádio Vaticano, Vatican News, estão nesse momento rezando com o Papa Francisco. Dos lábios de Maria brotou a frase mais bela que o anjo pudesse referir a Deus: faça-se em mim segundo a tua palavra. E essa aceitação por parte de Nossa Senhora, recordava Papa Francisco na sua homilia, não é uma aceitação passiva, nem resignada, mas é o desejo vivo de aderir a Deus, que tem desígnios de paz e não de desgraça. É a participação mais íntima no seu plano de paz para o mundo. Consagramo-nos a Maria para entrar nesse plano, para nos colocarmos à inteira disposição dos desígnios de Deus. A Mãe de Deus, depois de ter dito seu sim, empreendeu uma longa viagem, subindo até uma região montanhosa para visitar a prima grávida. Hoje, que ela tome pela mão o nosso caminho e o guie através das veredas íngremes e cansativas da fraternidade e do diálogo, pela senda da paz. Prossegue o momento, então, da confissão, em que alguns fiéis estão se confessando nesta celebração penitencial, em que também nós somos convidados a nos colocar na presença de Deus para pedir o perdão dos nossos pecados, mesmo que não o façamos através do sacramento da confissão neste momento, mas o convite da Igreja é para que o façamos ao longo deste período em preparação para a Páscoa. Como dizia, é um dos preceitos da Igreja, a confissão, ao menos por ocasião da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Lembrando o salmista que nos diz: um coração contrito e humilhado o Senhor não despreza. É o profeta Ezequiel que nos diz: escutemos o Senhor que nos diz: dar-vos-ei um coração novo e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Farei que vivais segundo os meus preceitos, que observeis e ponhais em prática as minhas leis. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. O convite, então, a este Espírito novo, renovado no sangue de Cristo por ocasião da Páscoa, por ocasião do seu sacrifício redentor e a Páscoa da ressurreição. O Santo Padre acaba de deixar o confessionário, como podemos ver, aqueles que nos acompanham tendo as imagens,
Vamos assim nos aproximando do término da celebração penitencial propriamente dita. Segue um momento de agradecimento e depois então teremos a conclusão propriamente dita, com a oração conclusiva de agradecimento, a conclusão deste momento da celebração penitencial, ressaltando que em seguida teremos então este tão aguardado ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao coração imaculado de Nossa Senhora. A consagração de toda a igreja, de todas as realidades, mas de modo particular, então, da Ucrânia e da Rússia ao coração imaculado. Pequei contra vós, já não mereço ser chamado vosso filho, tende compaixão de mim, sou pecador. É o convite, então, que a Igreja nos faz, nos propondo em sua liturgia, justamente para que nós acorramos ao sacramento do perdão, o sacramento da reconciliação com Deus. Temos, portanto, agora o momento do agradecimento. Temos um canto, inclusive, de agradecimento, a oração conclusiva, o rito de conclusão e, depois, o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, que encerrará esse momento especial de oração. Exatamente, Silvonei. Agradecimento a Deus que se expressa também nas palavras: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. O Senhor perdoou os teus pecados, o Senhor perdoa os nossos pecados. Assim, a oração do penitente em agradecimento a Deus pelo perdão do pecado: lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me de todas as faltas, porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas, como podemos ler no Salmo 50, o salmista que coloca então nesta oração de súplica o pedido de perdão a Deus. Este salmo que de modo particular é então recordado e entoado nas celebrações ao longo deste período quaresmal, como recordamos de modo particular na quarta-feira de cinzas, quando a Igreja nos propõe então na sua liturgia justamente o Salmo 50, no Salmo responsorial, no início do período quaresmal. Concluiu-se esse momento de confissão, de absolvição individual, do qual participou também o Santo Padre, junto com outros sacerdotes encarregados, né, predispostos no interior da grande basílica para seguir a confissão também de vários fiéis. Teremos então, como dissemos, esse momento de agradecimento e depois o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Um convite que o Papa fez, né, aos bispos de todas as partes do mundo, os bispos do mundo inteiro, a se unirem a ele nessa oração pela paz e na consagração e entrega na Rússia, na Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. O ato que nós recordamos será também realizado pelo cardeal Konrad Krajewski, o esmoleiro pontifício que se encontra no santuário em Fátima, enviado pelo Papa Francisco. Já recordamos no dia 13 de março, no Ângelus Francisco, havia convidado todos nós, toda a igreja a rezar, dizendo: peço a todas as comunidades diocesanas e religiosas que aumentem os momentos de oração pela paz. E depois, dia 23 de fevereiro, ele pediu um dia de oração e jejum pela paz na Ucrânia. Foi na quarta-feira de cinzas, dizendo que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra. E nessa sexta-feira, então, Francisco consagra a Rússia junto com a Ucrânia, toda a humanidade, ao Imaculado Coração de Maria, em comunhão com os bispos de todo o mundo. Uma oração coral que une, assim, toda a Igreja para implorar a paz e consagrar, como dissemos, toda a humanidade ao Imaculado Coração de Maria, especialmente a Rússia e
a Ucrânia, enquanto, infelizmente, os combates e bombardeios ainda estão ocorrendo, acabando, sempre com vidas humanas, vidas inocentes. O Santo Padre acabou de atender algumas confissões, certamente aguarda ainda aqueles confessores que estão concluindo também a confissão de alguns fiéis, para então concluirmos esta celebração. E o que fazer depois da confissão? Nos responde a Igreja no documento Lumen Gentium. A vida daqueles que fielmente seguiram a Cristo é um novo motivo que nos entusiasma a buscar a vida futura. Acompanhamos a oração do Santo Padre de agradecimento. Queridos irmãos, após ter experimentado no sacramento da reconciliação a bondade e a doçura do amor de Deus por nós, repletos do Espírito Santo, louvemos e agradeçamos a Deus nosso Pai e renovemos o propósito de estar sempre prontos a dar razão da esperança que carregamos em nós. Segue o canto de agradecimento. Misericórdias Domini. Temos a oração conclusiva de agradecimento. Ó Deus, que na grandeza da vossa misericórdia, de pecadores nos transformai em justos, e da tristeza do pecado nos fazei passar a alegria da vida nova, assisti-nos com a potência do vosso Espírito, para que, acolhendo o dom da justificação mediante a fé, perseveremos até o dia de Cristo Senhor, que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Preparemo-nos para receber a bênção final. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Signore guidi i vostri cuori. O Senhor guie os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo.
Possais sempre caminhar na vida nova e em tudo aprazer ao Senhor. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amém. Ressaltamos que, após a bênção final, temos então o ato de consagração ao coração imaculado de Maria. O ato de consagração que nós, inclusive através de Vatican News, publicamos. Você pode entrar no nosso site vaticanews.va, acompanhar um texto que foi enviado aos senhores bispos em todas as partes do mundo. Santo Padre se dirige até diante da imagem de Nossa Senhora. Esse é um ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Como ressaltávamos precedentemente, imagem essa de Nossa Senhora, proveniente do Santuário de São Vitorino Romano. Vamos seguir então com muita devoção a esse momento desejado pelo nosso Papa Francisco. Desejado junto com os bispos de todo o mundo, os sacerdotes, ao qual ele, enviando uma carta, pediu que se unissem a ele na oração pela paz e na consagração e entrega da humanidade, da Rússia, da Ucrânia em particular, ao Imaculado Coração de Maria. Francisco irá então pronunciar esse ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, precisamente na festa da Anunciação. Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, recorremos a vós nessa hora de tribulação. Vós sois Mãe, amai-nos e conhecei-nos. De quanto temos no coração, nada vos é oculto. Mãe de misericórdia, muitas vezes experimentamos a vossa ternura providente, a vossa presença que faz voltar a paz, porque sempre nos guiais para Jesus, Príncipe da Paz. Mas perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição das tragédias do século passado. O sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais. Descuidamos os compromissos assumidos como comunidade das nações e estamos a traiçoar os sonhos de paz dos povos e as esperanças dos jovens. Adoecemos de ganância. Fechamo-nos em interesses nacionalistas. Deixamo-nos ressequir pela indiferença e paralisar pelo egoísmo. Preferimos ignorar Deus, conviver com as nossas falsidades, alimentar a agressividade, suprimir vidas e acumular armas, esquecendo-nos que somos guardiões do nosso próximo e da própria casa comum. Dilaceramos com a guerra o jardim da terra. Ferimos com o pecado o coração do nosso Pai, que nos quer irmãos e irmãs. Tornamo-nos indiferentes a todos e a tudo, exceto a nós mesmos. E com vergonha dizemos: perdoai-nos, Senhor. Na miséria do pecado, das nossas fadigas e fragilidades, no mistério da iniquidade do mal e da guerra, vós, Mãe Santa, lembrai-nos que Deus não nos abandona, mas continua
a olhar-nos com amor, desejosos de nos perdoar e levantar novamente. Foi Ele que vos deu a nós e colocou no vosso imaculado coração um refúgio para a Igreja e para a humanidade. Por bondade divina, estais conosco e conduzi-nos com ternura, mesmo nos transes mais apertados da história. Por isso, recorremos a vós, batemos à porta do vosso coração. Nós, os vossos queridos filhos, que não vos cansais de visitar em todo o tempo e convidar à conversão. Nessa hora escura, vinde socorrer-nos e consolar-nos. Repeti a cada um de nós: não estou porventura aqui eu, que sou tua mãe? Vós sabeis como desfazer os emaranhados do nosso coração e desatar os nós do nosso tempo. Repomos a nossa confiança em vós. Temos a certeza de que vós, especialmente no momento da prova, não desprezais as nossas súplicas e vindes em nosso auxílio. Assim fizestes em Caná da Galileia, quando apressastes a hora da intervenção de Jesus e introduzistes no mundo o seu primeiro sinal. Quando a festa se mudara em tristeza, disseste-lhes: não tem vinho. Ó Mãe, repetiu mais uma vez a Deus, porque hoje esgotamos o vinho da esperança. Desvaneceu-se a alegria, diluiu-se a fraternidade. Perdemos a humanidade, malbaratamos a paz. Tornamo-nos capazes de toda violência e destruição. Temos necessidade urgente da vossa intervenção materna. Por isso acolhei, ó Mãe, esta nossa súplica. Vós, estrela do mar, não nos deixeis naufragar na tempestade da guerra. Vós, arca da nova aliança, inspirai projetos e caminhos de reconciliação. Vós, terra do céu, trazei de volta ao mundo a concórdia de Deus. Apagai o ódio, aclamai, acalmai a vingança, ensinai-nos o perdão. Libertai-nos da guerra, preservai o mundo da ameaça nuclear. Rainha do Rosário, despertai em nós a necessidade de rezar e amar. Rainha da família humana, mostrai aos povos o caminho da fraternidade. Rainha da paz, alcançai a paz para o mundo. O vosso pranto, ó Mãe, comova os nossos corações endurecidos. As lágrimas que por nós derramastes façam reflorescer este vale que o nosso ódio secou. E enquanto o rumor das armas não se cala, que a vossa oração nos predisponha para a paz. As vossas mãos maternas acariciem enquanto sofrem e fogem sob o peso das bombas. O vosso abraço materno console quantos são obrigados a deixar as suas casas e o seu país. Que o vosso doloroso coração nos mova à compaixão e estimule a abrir as portas e cuidar da humanidade ferida e descartada. Santa Mãe de Deus, enquanto estáveis ao pé da cruz, Jesus, ao ver o discípulo junto de vós, disse-vos: eis o teu filho. Assim vos confiou cada um de nós. Depois disse ao discípulo a cada um de nós: eis a tua mãe. Mãe, agora queremos acolher-vos na nossa vida e na nossa história. Nesta hora, a humanidade exausta e transtornada está ao pé da cruz convosco e tem necessidade de se confiar a vós, de se consagrar a Cristo por vosso intermédio. O povo ucraniano e o povo russo, que vos veneram com amor, recorrem a vós, enquanto o vosso coração palpita por eles e por todos os povos ceifados pela guerra, a fome, a injustiça e a miséria.
Noi dunque, Madre di Dio e nostra, Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e consagramos ao vosso imaculado coração nós mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei este nosso ato que realizamos com confiança e amor. Fazei que cesse a guerra, providenciai ao mundo a paz. O sim que brotou do vosso coração abriu as portas da história ao príncipe da paz. Confiamos que mais uma vez, por meio do vosso coração, virá a paz. Assim a vós consagramos o futuro da família humana inteira, as necessidades e os anseios dos povos, as angústias e as esperanças do mundo. Por vosso intermédio, derrame-se sobre a terra a misericórdia divina e o doce palpitar da paz volte a marcar as nossas jornadas. Maria, mulher do sim, sobre quem desceu o Espírito Santo, trazei de volta ao nosso meio a harmonia de Deus. Descedentai a aridez do nosso coração, vós que sois fonte viva de esperança. Tecestes a humanidade para Jesus. Fazei de nós artesãos de comunhão. Caminhastes pelas nossas estradas. Por favor, guiai-nos pelas sendas da paz. Amém. Assim conclui Papa Francisco o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. E neste momento o Santo Padre faz uma homenagem floreal, uma homenagem com flores. Lembramos que este ato de consagração que o Papa acaba de fazer foi feito também pelo cardeal Konrad Krajewski, o esmoleiro do Papa, em Fátima. E assim a comunidade planetária da Igreja, rezando com Francisco para que os corações da Rússia e Ucrânia e de todos os países marcados pela guerra se abram à paz. Que no Santuário de Fátima, como dissemos então, foi presidido pelo cardeal Konrad Krajewski. E nesse momento o Santo Padre então incensa a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nesse ato de consagração, o Papa recorda: perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição das tragédias do século passado. O sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais. Adoecemos de ganância. Fechamos-nos em interesses nacionalistas. Deixamos-nos ressequir pela indiferença e paralisar pelo egoísmo. Preferimos ignorar Deus. Temos duas crianças que participam então deste momento da homenagem de Santo Padre à Virgem de Fátima, a Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora de Fátima, seguido então pelas notas do canto mariano que encerra esta celebração, primeiro a celebração penitencial e depois este ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Antífona mariana, Imaculada, Virgem Bela.
na miséria do pecado, das nossas fadigas e fragilidades, no mistério de iniquidade do mal e da guerra, vós, Mãe Santa, lembrai-nos que Deus não nos abandona, mas continua a olhar-nos com amor, desejoso de nos perdoar e levantar novamente. Por isso recorremos a vós e batemos à porta do vosso coração, nós, os vossos queridos filhos, que não vos cansais de visitar em todo o tempo e convidar à conversão. Santo Padre, retirando-se para a sacristia, após presidir este ato de consagração diante do altar da confissão, o altar central da Basílica Vaticana, retirando-se para a sacristia, que se detém brevemente para saudar algumas crianças, enquanto continuamos ouvindo então o canto da antífona da Mariana, a Virgem Maria Imaculada, Virgem Bela, recordando que um dos títulos de Nossa Senhora é justamente, em homenagem a Maria, é justamente Tuta Pulcra, Maria toda bela. Lembrando que toda a igreja esteve presente, participando deste ato, portanto, adquirindo assim uma dimensão planetária, este momento de oração, momento penitencial e momento então alto de consagração ao coração imaculado de Maria, particularmente da Ucrânia e da Rússia, ao coração imaculado de Nossa Senhora. Podemos dizer, Silvanei, um momento histórico e o convite da Igreja neste período forte da Quaresma, que continua para que os fiéis possam acorrer ao sacramento da confissão e assim fazer esta experiência do amor misericordioso de Deus em preparação para a celebração dos mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento histórico, mas carregado de espiritualidade, porque, como disse o Papa, a Maria, vos consagramos o futuro da família humana, as necessidades e os anseios dos povos, as angústias e as esperanças do mundo. E aí que nós colocamos aos pés da Virgem Maria as nossas esperanças, para que ela derrame sobre a terra a misericórdia divina, como disse o Papa, e o doce palpitar da paz volte a marcar os nossos dias. Com esta esperança, encerramos assim também esta nossa transmissão, agradecendo a todos aqueles que estiveram conosco, nossos ouvintes, telespectadores, internautas, aqueles que nos acompanharam também em Mundo Visão, agradecendo a todos e renovando então esse convite da Igreja a fazermos essa experiência do amor misericordioso de Deus através também do sacramento da reconciliação. Muito obrigado, Silvanei. Um abraço especial a você e a todos os nossos amigos que estiveram conosco, pedindo sempre para dobrarmos os joelhos, para rezarmos pela paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.